Ele caiu do penhasco pelado, com o rosto pintado de lama e um osso de javali na mão. Ninguém sabe se estava fugindo de um urso ou da própria sogra. Só sabemos que ele gritou algo que soou como mãe. Bem-vindos à Idade da Pedra, onde o Tinder era um grunhido e o café da manhã podia te morder de volta. Essa é a história de quando o mundo ainda não tinha nome, cheiro de sabonete ou boleto vencido. Se acomode no escuro, porque hoje vamos acender a fogueira do passado e contar o que os primeiros humanos realmente faziam o dia inteiro. Mas antes, se inscreva no canal para não perder nenhuma história insana que a humanidade insistiu em esquecer. Deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais viajantes do tempo como você. E comenta aí de onde está ouvindo essa história agora. Eu sou apenas a voz da névoa, mas você está prestes a ouvir ecos de um tempo onde tudo era pedra, medo e fome. Vamos nessa? Ele não teve tempo de gritar. Foi engolido pelo escuro com o som de ossos estalando e um uivo distante que não vinha de bicho nenhum conhecido. A única coisa que encontraram foi um pedaço de costela quebrada, o pé descalço enfiado na lama e um desenho tosco feito com sangue na pedra. Um círculo e um risco atravessando. Não sabemos seu nome. Talvez nem ele soubesse. Mas naquela noite, a floresta ganhou um novo silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que observa. E no coração de quem sobreviveu, nasceu uma pergunta. O que exatamente a gente veio fazer aqui? Spoiler. Ainda não temos essa resposta. Mas os primeiros homens começaram a procurar. O que faz um ser pelado e indefeso sair de uma caverna para enfrentar trovões, dentes e escuridão absoluta? Fome, claro. E talvez orgulho. Eles ainda não sabiam o nome disso, mas estavam inventando o conceito de meter o louco. Cada noite era uma prova de resistência, não só contra o clima, mas contra a própria consciência. Porque o escuro não perdoa pensamentos. Ele amplia. O medo do desconhecido virou companheiro. O barulho de galho quebrando, sinfonia. Dormir significava confiar que o mundo ainda estaria lá ao acordar. Ou pelo menos, que seu fígado ainda estaria. E foi assim, nesse ritual de acordar com os olhos arregalados, que eles começaram a inventar a lógica da sobrevivência. Primeira lição: ficar perto do grupo. Segunda: não roncar alto. A noite era território inimigo. E só os paranoicos sobreviviam. As crianças aprendiam cedo a não chorar no escuro. Não era educação, era necessidade. O choro atraía atenção. E atenção, ali, era sinônimo de caixão. Se existisse caixão, claro. Mas naquela época, bastava uma cova rasa e o esquecimento. O mais irônico? Não havia medo da morte, havia medo do escuro. Porque morrer, todos já esperavam. Mas desaparecer era outro assunto. E então, alguém teve uma ideia. Não era exatamente uma ideia, mas um acidente. 2 pedaços de pedra se chocaram, faíscas voaram e o fogo respondeu. A tribo se ajoelhou, boquiaberta. O que era aquilo? Um sol de bolso? Um deus novo? Um monstro aprisionado? Ninguém sabia. Mas era quente, bonito e afastava as sombras. Pela primeira vez, a noite teve um inimigo real. E os homens, uma chance de respirar sem tremer. Foi nesse momento que tudo mudou. O fogo virou centro, altar, terapeuta e TV da caverna. As histórias começaram a surgir. Alguém falava, os outros escutavam. A imaginação fazia o resto. Monstros, heróis, trovões que pensavam. O medo se tornava enredo. A dúvida, religião. E o escuro, mesmo ainda presente, agora tinha um rival dançando em chamas. Era o começo da cultura. Ou pelo menos, do boato. A primeira noite da humanidade não foi silenciosa. Foi uma mistura de tremor, superstição e descoberta. Mas acima de tudo, foi uma noite em que ninguém dormiu. E não porque havia festa, mas porque o mundo lá fora queria matá-los. E o mundo dentro deles também. E mesmo assim, no meio disso tudo, eles continuaram tentando entender o que fazer com um dia inteiro de existência. Sem manual, sem tutorial, sem Wi-Fi. Apenas com o som do próprio coração. E o fogo que ainda precisava de nome. Talvez você chamasse de esperança. Eles chamaram de sobrevivência. E agora que o fogo foi aceso,
Vamos descobrir o que fizeram quando o sol voltou. Ou melhor, quando perceberam que ele sempre volta. Mesmo depois de uma noite onde tudo parecia o fim. Se isso te lembrou a sua segunda-feira passada, comenta. Eu sobrevivi ao escuro. Porque os primeiros humanos também. Por enquanto. Ele acordou com um chute na costela e o som de um javali mijando na entrada da caverna. Bocejou, coçou onde não devia e soltou um grunhido que poderia significar bom dia ou vai embora antes que eu te morda. Dormir na Idade da Pedra era um privilégio de quem não roncava ou não era muito cheiroso. E ele era os dois. Do lado de fora, o mundo já gritava. Folhas balançando, galhos estalando e aquele silêncio suspeito que só antecede desgraça. Ainda sonolento, tateou ao redor procurando algo. Encontrou uma pedra, uma pulga e um pé que não era dele. Era oficial. Ele tinha sobrevivido mais uma noite. Acordar não era rotina. Era milagre. Não havia calendário, mas todo mundo sabia quando era dia de caçar. O dia em que a barriga roncava mais alto que o trovão. E a dele parecia um tambor ancestral. Ainda com os olhos inchados, tentou lembrar se tinha sonhado. Talvez com uma árvore falante, ou com o fim da chuva, ou com uma moça coberta de musgo e promessas. Mas nada disso importava, porque lá fora, a fome estava viva. E ela não gostava de esperar. Ele se levantou com o peso de 1000 eras nas costas e os joelhos estalando como galhos secos. Aos poucos, os outros também despertavam. Homens, mulheres, crianças, todos com cara de quem passou a noite abraçado com o medo. Ninguém dizia nada. A comunicação da manhã era feita com olhares, fungadas e um ou outro arroto. A higiene matinal era opcional e geralmente ignorada. Bochechos com água parada, cabelo embaraçado por folhas e dente? Só um, e era decorativo. As roupas, se é que podiam ser chamadas assim, eram mais buracos do que peles, e ainda assim, todos seguiam vivos. O que na época era quase uma ofensa ao destino. O primeiro a falar foi o velho, aquele que ninguém ouvia mas todos respeitavam. Apontou para o céu, fez um som estranho e coçou a barriga. Isso significava, vamos logo. Cada um pegou sua arma, uma pedra, um osso afiado, ou, para os mais ambiciosos, uma lança torta que já tinha matado mais gente da tribo do que qualquer animal. Antes de partir, alguém desenhou algo na parede. Era uma figura estranha, um homem com uma lança apontada para o céu. Talvez fosse um aviso, ou uma piada, ou só tédio demais. A saída da caverna era uma cerimônia silenciosa. Cada passo ecoava na memória das noites anteriores. O chão estava úmido. O ar cheirava a mofo e a esperança, como sempre, era um conceito flexível. Mas ninguém voltava sem tentar. Porque tentar era tudo o que sabiam fazer. O grupo andava junto, mas cada um pensava em si. O medo unia e separava. E o dia, mal tinha começado, já parecia grande demais. As crianças ficavam para trás, não por segurança, mas porque atrapalhavam. Elas ficavam com as mulheres, que por sua vez ficavam com os restos, de comida, de história, de atenção. Mas observavam tudo. E enquanto os adultos saíam para caçar, elas criavam o mundo em silêncio, com galhos, pedras e imaginação. Ninguém sabia, mas era ali que nasciam os primeiros mitos. Porque onde não há resposta, nasce uma história. Ao longe, o sol começava a aparecer. Mas a luz não trazia alívio, trazia exposição. Os predadores também enxergavam melhor. E os homens, sem saber, carregavam o cheiro do medo. Cada passo era um risco calculado por um cérebro que ainda aprendia a ser cérebro. Mas a intuição... essa era velha. Velha como a terra, como o instinto de fugir, como o eco da primeira queda. E ela dizia, não pare, nunca pare. Com o passar das horas, o cansaço batia. Mas ninguém reclamava. Reclamar era um luxo que só os vivos podiam ter. O calor aumentava, a sede aparecia, e o javali mijador da manhã já era lenda. Tudo se misturava. Tempo, espaço, memória. E no meio dessa névoa de passos e respiração, surgia algo parecido com rotina. Não uma rotina confortável, mas um roteiro de sobrevivência improvisado.
onde tudo doía, mas tudo ainda fazia sentido. Pelo menos por hoje. Quando voltaram à caverna, alguns faltavam. E ninguém perguntava. Na Idade da Pedra, silêncio era respeito. Ou medo de ser o próximo. As crianças não choravam, só olhavam. E os velhos desenhavam na parede, como se o carvão pudesse eternizar o que o tempo insistia em apagar. Mais um dia. Mais uma chance. Naquela noite, ninguém falou sobre o que viu. Mas todos sentiram o peso da ausência. E em silêncio, entenderam que viver era acordar com os ossos gritando e o coração ainda funcionando. No fundo, era só isso. E amanhã? Amanhã tinha mais. E talvez, só talvez, menos bocejo. Ou mais coragem. Ele correu até a perna estourar. Literalmente. A tíbia saltou da pele como se dissesse, chega por hoje. E o resto do corpo concordou. Atrás dele, um urso com fome e cara de segunda-feira. Na frente, nada. Nem árvore, nem saída. Só mato, barro e um silêncio que sabia o final. Quando o encontraram dias depois, o urso já tinha ido embora. Restou só um osso com marcas de dente e uma pegada do tamanho de um prato. A caça não era só sobre comida. Era sobre quem comia quem. E naquela semana, o cardápio era humano. Acordar faminto era comum. Sair para caçar, inevitável. Ninguém ia porque queria. Iam porque a barriga fazia discursos mais convincentes que qualquer ancião. A selva era um supermercado sem prateleiras, sem aviso de oferta, e com alto risco de ser atropelado por um bisão. O plano era sempre o mesmo: encontrar algo pequeno, fraco ou doente. Ou seja, encontrar um reflexo. A ironia? Todos pareciam caçadores. Mas no fundo, eram todos ovelhas em crise de identidade. Com lanças, sim, mais ovelhas. E no primeiro rugido, tudo desmoronava. A expedição começava com entusiasmo e terminava com hematomas. Eles se escondiam atrás de pedras, se arrastavam na lama, imitavam sons de bichos que nunca tinham visto. Chamavam isso de estratégia. Na prática, era improviso puro. A maioria dos ataques era mal calculada, mal executada e mal lembrada. O mais comum era errar a lança, cair num buraco e ainda sair com fama de herói. Porque qualquer um que voltava vivo era celebrado como semideus, mesmo que tivesse caçado só um esquilo com artrite. O cheiro da caça era uma mistura de suor, medo e esperança. Dava para sentir no ar quando um animal estava por perto. Os mais experientes fechavam os olhos, abaixavam o corpo e murmuravam algo que parecia um mantra, ou uma ameaça. Era um momento solene. E então, alguém espirrava, e tudo ia por água abaixo. O bicho fugia, a tribo reclamava, e o espirrador virava piada por uma semana. Sim, já havia bullying, mas às vezes dava certo. Às vezes a presa tropeçava, ou tinha um filhote distraído, ou era simplesmente burra, o que, convenhamos, era raro. Nessas horas, a tribo se transformava. O medo virava euforia, a fome, glória, e os gritos. Ah, os gritos! Eles ecoavam como fogos de artifício na garganta de quem não sabia o que era festa. A carne era mais do que alimento. Era troféu, símbolo, milagre. Era esfregada na cara dos que ficaram na caverna. Era dividida com rituais que envolviam dança, fumaça e cuspir para cima. E o sangue pintava rostos, muros e narizes. Ninguém entendia direito o significado, mas todo mundo fingia que sim. O importante era parecer corajoso, ou, no mínimo, bem alimentado. Porque fome enfraquece a pose, e quando não havia caça, restava a vergonha. Os caçadores voltavam cabisbaixos, arrastando o orgulho como se fosse um osso vazio. As crianças perguntavam, cadê a comida? E eles respondiam, o espírito da selva recusou hoje. Era mentira, claro, mas era uma mentira poética, e poesia era a única coisa que os predadores ainda não comiam, por enquanto. Mesmo com tudo isso, ninguém desistia. Porque desistir, na Idade da Pedra, era outra palavra para desaparecer. E no fundo, cada um sabia que um dia seria o jantar de alguém. Mas até lá, fingiam que eram os donos da floresta. Fingiam bem, com postura, com lanças, com gritos. Mas o medo, esse não disfarçava. Esse morava nos olhos. E então, à noite, sentavam ao redor do fogo. Contavam o dia como se tivesse sido uma ópera de coragem.
editavam os erros, ampliavam os acertos, inventavam monstros que não existiam. E todos aplaudiam, mesmo sem saber por quê. A caça tinha falhado, mas a história era boa. E ali, naquela roda de exageros e fumaça, nascia o que hoje chamamos de cultura. Ou de mentira bem contada. Depende do ponto de vista. E no dia seguinte, eles iam de novo. Porque a selva não perdoa a memória fraca. E o estômago, muito menos. Talvez caçassem um veado. Talvez fossem caçados por uma onça. Ou talvez encontrassem algo que não sabiam nomear. Algo que andava como homem, mas tinha olhos de pedra. Mas isso é assunto para depois. Porque agora é hora de desenhar. Ele passou a tarde inteira desenhando um mamute que nunca viu. No final, parecia mais uma batata com pernas. Mas todo mundo fingiu que entendeu. Alguém murmurou, espírito da floresta, e a obra virou relíquia. No dia seguinte, outra tribo tentou roubar a pedra. E nasceu a primeira guerra por uma arte abstrata. O artista perdeu 2 dentes e ganhou fama. A arte, na Idade da Pedra, custava caro e sangrava. Quando não estavam correndo de ursos ou brigando por carne, eles inventavam o tempo. Não relógios, mas buracos entre uma tragédia e outra. E nesses buracos nasceu o tédio. E do tédio nasceu o risco de pensar demais. Para evitar isso, começaram a riscar as paredes. Linhas, mãos, animais, cenas estranhas que talvez fossem profecias ou só surtos criativos. A caverna virou tela, e os homens das pedras, críticos de arte sem nenhum diploma. O processo era quase mágico. Pegavam carvão queimado, gordura de bicho, sangue seco e criavam pigmentos com cheiro de apocalipse. Com os dedos, pedaços de osso ou penas sujas rabiscavam o impossível. E não era só estética, era sobrevivência simbólica. Cada desenho era uma aposta contra o esquecimento. Eu existi. Eu vi isso. Eu sangrei aqui. Era um grito congelado no tempo. E como todo grito, era feito para incomodar. Os velhos diziam que desenhar atraía sorte. Ou afastava monstros, ou fazia chover. A verdade, ninguém sabia. Mas desenhar era mais seguro que sair para caçar. Então começou a virar profissão. O desenhador da tribo ganhava respeito, comida e menos lanças na cara. Claro, desde que os desenhos fossem bonitos, ou minimamente coerentes, porque ninguém perdoava um javali que parecesse um sapo. As crianças adoravam, imitavam os traços, lambiam os pigmentos, faziam esculturas de barro que desmanchavam antes de secar. Mas para elas, aquilo era mais que passatempo, era construção de mundo. Desenhavam coisas que nunca viram: o mar, o céu sem nuvens, o fim da fome. Criavam futuros com carvão e desejo, e, sem querer, inventavam a esperança, mesmo que em forma de galinha com 3 cabeças, ou sol com dentes. A arte também virou disputa. Quem desenha melhor a caça? Quem pinta a lança mais longa? Quem faz o urso mais realista? O ego nasceu entre as pedras e os traços, e onde há ego, há treta. Alguns raspavam os desenhos dos outros, outros pintavam por cima. E um dia, alguém fez um pinto enorme na parede e jurou que era um tótem sagrado. Todo mundo aplaudiu. E nasceu o grafite. Com o tempo, a arte virou ritual. Antes da caça, desenhavam o animal que queriam pegar. Depois da morte, retratavam o corpo. Às vezes desenhavam de olhos fechados, como se estivessem em transe. Talvez estivessem mesmo. Ou talvez fosse só cansaço e fumaça. Mas ali, naquele espaço entre o traço e a crença, nasceu a religião. E talvez, o teatro. A linguagem também evoluiu junto. Não só nos desenhos, mas nos gestos. Cada símbolo pintado vinha com uma história falada, murmurada ou inventada na hora. O que começou como rabisco virou narrativa. E a narrativa virou poder. Quem contava melhor a história, mandava. Mesmo que a história fosse sobre um peixe voador que salvou a tribo de uma avalanche. Detalhes. A arte também foi usada para ensinar. Não vá por aqui, tem cobra. Se comer isso, morre. Esse é o bicho que comeu o tio Karuk. Desenhos como manuais de sobrevivência primitivos. Infográficos rupestres com menos cores e mais drama. E funcionava. Porque uma imagem vale mais que 1000 grunhidos.
A caverna virou biblioteca. Cada parede, um capítulo. Cada traço, uma voz sem boca. Ali estavam os segredos da tribo, os medos, os delírios e as vaidades. Um museu da loucura e da fé. E o mais incrível, tudo resistia ao tempo. Exceto, claro, os artistas. Esses viravam adubo rapidinho. No fim, o mais irônico é que eles achavam que estavam retratando o mundo, mas o mundo estava retratando eles. Cada linha torta, cada animal exagerado, cada símbolo mal interpretado, tudo isso falava mais sobre quem desenhou do que sobre o que foi desenhado. E sem saber, eles inventaram o espelho. Mas um espelho feito de pedra e memória, onde a verdade nunca era objetiva. E a beleza dependia do ponto de vista, ou do xamã da vez. E entre um traço e outro, uma ideia surgia. E se isso tudo tiver um motivo? Não uma resposta, mas uma intenção. Algo maior, invisível, que guia as mãos sujas de carvão. Talvez fosse o começo de uma filosofia, ou só um golpe de calor. Mas o importante é que alguém ouviu e resolveu transformar aquilo em música. Ela engravidou sem saber o que era gravidez. Só notou quando parou de correr tão rápido quanto os outros. E começou a ouvir 2 corações batendo. A tribo achou que era um espírito ou uma maldição. O velho disse que era bênção. O jovem disse que era dele. A verdade, ninguém tinha certeza de nada, nem mesmo ela. Mas a barriga crescia, e junto com ela, o silêncio. Porque na idade da pedra, sexo não vinha com manual. Vinha com consequências e cochichos. A atração era simples, direta e muitas vezes mal interpretada. Um olhar fixo, uma fruta oferecida, um grunhido mais demorado, e pronto, estava rolando o clima. Se ela aceitava, acontecia. Se não, bem, nem sempre havia consenso. Era um mundo duro, sem leis e sem vergonha. O flerte era cru, e o desejo inevitável. Como fogo aceso com folha seca, rápido, quente e perigoso. O problema? Ninguém sabia o que fazer depois. Então fingiam que nada aconteceu. Não havia namoro, nem casamento, nem status no Facebook. Havia apenas o momento e o risco. As uniões eram improvisadas, voláteis, às vezes silenciosas como o medo. A mulher engravidava, o homem sumia ou ficava. Ninguém cobrava muito. O que importava era sobreviver, não romantizar. E o amor era luxo de quem já tinha matado o leão do dia. Mas ainda assim, alguns se apegavam. Talvez pelo calor, talvez pelo som da respiração alheia no escuro. O nascimento era outro espetáculo. Sem parteira, sem água quente, sem anestesia. A mãe gritava, mordia pedaços de pele, rasgava a terra com as unhas. O bebê vinha como um trovão, barulhento, sujo e imprevisível. E quando finalmente saía, era envolto em pele de bicho e orações murmuradas. A tribo olhava com um misto de encanto e desespero. Mais uma boca para alimentar. Mais um ser para ensinar a não morrer cedo. As crianças eram criadas pelo grupo, mas no fundo, por ninguém. Aprendiam observando, apanhando, tropeçando. As mães faziam o que podiam. Os pais faziam o que sobrava. E o resto ficava por conta do tempo, que batia forte e sem aviso. A infância era curta. A inocência, inexistente. E o silêncio. Esse era constante. Porque gritar podia chamar atenção indesejada. Ainda assim, havia ternura. Mesmo entre dentes, ossos e barro, havia toques suaves, risos abafados, momentos de humanidade pura. Alguém cantava. Alguém embalava. Alguém fazia careta só para ver o bebê sorrir. E nessas brechas, o amor se escondia. Não o amor de filme, mas o amor primal. Aquele que pulsa antes da razão, que protege sem entender porquê, e que sangra junto se precisar. A morte ali era tão presente quanto o nascimento. Um escorregão na pedra, uma mordida mal curada, uma febre silenciosa. Às vezes, o bebê não durava a noite. Às vezes, a mãe partia antes de ver o filho andar. E a tribo seguia. Não por frieza, mas por necessidade. Porque parar para sofrer era um luxo que o frio não permitia. Chorava-se em silêncio quando dava. O sexo também era tabu, mas não do jeito moderno. Era assunto de cochicho, risada, superstição. Alguns diziam que fazia chover, outros que atraía demônios.
E ninguém sabia direito se era bênção ou castigo. Mas todo mundo fazia. Na moita, atrás da pedra, entre um javali e outro. Era o que se tinha de íntimo. Num mundo onde nada era só seu. E assim, geração após geração, os corpos iam se multiplicando. Com medo, com fome, com desejo. Era o ciclo da carne. Nascer, crescer, fugir, amar, morrer. Sem poesia, mas com intensidade. E mesmo sem entender, os primeiros homens estavam construindo algo maior. Uma cadeia invisível de sangue e memória, onde cada toque era uma mensagem para o futuro, mesmo que o futuro ainda não tivesse nome. O mais bonito é que no meio de tanta brutalidade havia beleza. Não a beleza das revistas, mas a beleza da continuidade. De olhar para o lado e ver alguém vivo. De tocar um rosto e sentir que o mundo ainda pulsa. E quando duas mãos se encontravam no escuro, sem palavras, sem promessas, era como dizer: ei, eu também tô tentando. E se isso te lembrou algum ex que só sabia grunhir e sumia nas horas difíceis, comenta. O amor na Idade da Pedra era mais sincero. Porque, pelo menos lá, ninguém fingia que era outra pessoa. E o silêncio também dizia muita coisa. Ela desmaiou antes de perceber que não era febre. Era cheiro mesmo. Um cheiro denso, gorduroso, feito de fumaça, sangue seco, urina de anta e suor ancestral. A tribo inteira exalava a mesma fragrância, ou de sobrevivência. E ninguém parecia notar. Até que o vento parou. Quando o ar parava, o cheiro batia como um tapa. Os olhos ardiam. A alma saía do corpo por alguns segundos e voltava pedindo desculpas. Dizem que o nariz se adaptava. Mentira. O nariz desistia. Havia uma hierarquia invisível de aromas. Os mais fedidos geralmente eram os mais velhos e mais respeitados. Porque quanto mais forte o cheiro, mais batalhas vencidas, ou menos banhos tomados. Era uma lógica olfativa distorcida, mas funcional. Fedido, experiente. Limpo, suspeito. O banho era visto com desconfiança. Tá se preparando para morrer? Porque só se lavava quem tinha tempo. E tempo, ninguém tinha. A água era preciosa demais para desperdiçar com pele. Servia para beber, cozinhar, tentar salvar alguém morrendo. Banho era evento raro, quase religioso, e mesmo assim envolvia mais lama que limpeza. Sabão? Não existia. Shampoo? Só se for o nome do xamã. O máximo que faziam era esfregar cinzas ou folhas e torcer para o cheiro mudar de direção. Às vezes piorava. As roupas, se é que dá para chamar de roupas, ajudavam um pouco. Peles mal curtidas, restos de couro, ossos como botões. Tudo acumulava camadas e mais camadas de aroma histórico. Era como usar a linha do tempo como casaco. E se chovesse, o cheiro subia em espiral. Os cães latiam, os insetos choravam, e o portador do aroma ganhava 1 metro quadrado só para ele. Privilégio ou punição? Nunca ficou claro. O pior era dormir em grupo. A caverna virava uma panela de pressão de gases, roncos e fermentações misteriosas. Ninguém sabia quem soltou, mas todo mundo culpava o mais novo. E o mais novo aprendia rápido a controlar a respiração. Era um treino de sobrevivência passiva. Inspira curto, segura. Expira devagar. Como um monge zen em plena sessão de tortura nasal. Ali, a paz vinha pelo olfato, ou pela inconsciência. Mas o cheiro também tinha funções práticas. Identificava a tribo, espantava animais, atraía parceiros, acredite se quiser, e até curava. Alguns xamãs juravam que certas fedentinas afastavam espíritos ruins. Ou seja, ser fedorento era ser sagrado. De certo modo, eles estavam 10.000 anos à frente da moda sem perfume. Só esqueceram de avisar o planeta inteiro, ou o nosso nariz. E havia tradições. O batismo com lama fermentada, o shampoo de bicho podre antes da caça, o abraço coletivo ao fim do dia, também conhecido como agonia sensorial. Era o jeito deles de se manterem unidos, na dor e no odor. E ninguém questionava. Porque questionar alguém fedendo mais que você era perigoso e ofensivo. Com o tempo, o olfato adormecia, ou fugia do corpo. Ninguém mais notava o cheiro do outro, só o silêncio. E nesse silêncio, morava uma aceitação primitiva. Você fede, eu também. Seguimos vivos. Era quase poético.
Se a poesia fosse feita com enxofre e resina de porco. E sabe o mais curioso? Eles não queriam mudar isso. Não por ignorância, mas por prioridade. Fugir do cheiro não salvava vidas. Aprender a conviver com ele, sim. Talvez aí esteja a maior lição da tribo. Aceitar o que vem da carne, mesmo quando ela grita. E agora que o cheiro está no ar, que tal mergulhar no motivo dele? Porque o fogo não veio só para aquecer. Ele também ensinou a ferver o mundo. Ele perdeu o dedo tentando reacender a fogueira. Não foi a primeira vez, nem seria a última. Mas quando a chama surgiu, mesmo que pequena, a tribo inteira soltou um suspiro que parecia oração. Não havia palavras, só calor. E no mundo gelado dos primeiros humanos, isso era quase um milagre. Ou um vício. Porque depois que você conhece o fogo, viver no escuro vira trauma. O fogo não foi descoberto. Foi conquistado. Com faíscas, ossos quebrados, dedos chamuscados e uma paciência que faria Buda parecer apressado. Os primeiros tentavam tudo. Bater pedra, soprar palha, implorar para o céu. Às vezes funcionava, às vezes só vinha fumaça e decepção. Mas quando ele aparecia, era como ver o sol nascer dentro da terra. A chama dançava, estalava, hipnotizava. E em volta dela, o medo perdia força, mesmo que só por algumas horas. Ninguém sabia exatamente o que o fogo era. Alguns achavam que era um espírito faminto. Outros, que era um deus preso em forma de luz. Teve quem tentou conversar com ele. Teve quem tentou alimentá-lo com carne. O fogo não respondia, mas comia tudo. Folhas, penas, promessas. E deixava cinzas no lugar. Poético e assustador. A caverna ganhou um centro. O fogo virou altar, TV, aquecedor, psicólogo e guarda-costas. Ao redor dele, contavam histórias, dividiam comida, choravam mortos e também brigavam, porque quem dominava o fogo, dominava a noite. E o ego humano, mesmo coberto de barro, já era inflamável, literalmente. Começaram a criar regras. Não cuspa no fogo. Não dance pelado perto do fogo. Não tente apagar o fogo com xixi. Regras básicas, mas essenciais. Porque o fogo ensinava rápido e doía. As crianças aprendiam desde cedo que fogo é bonito, até tocar. Uma lição que atravessaria milênios. E ainda não foi totalmente absorvida. Havia uma reverência silenciosa. Mesmo os mais brutos ficavam calados diante das chamas. Alguns diziam que viam rostos dançando no fogo. Outros, que ouviam vozes. Talvez fosse só fumaça na cara. Ou delírio de fome. Mas ninguém ousava duvidar. Porque duvidar do fogo era pedir para dormir no gelo. A chama virou símbolo. Os jovens eram testados pela capacidade de mantê-la acesa. Quem apagava era zombado. Quem fazia fogo do zero virava lenda. O fogo separava adultos de crianças, sábios de tolos, vivos de congelados. E mais do que isso, unia. Mesmo que só para esquentar os pés ou assar um rato. Mas o fogo também cobrava. Acidentes eram frequentes. Cavernas queimadas, cabelos derretidos, lanças transformadas em carvão. E quando o fogo saía do controle, não sobrava nada. Era um aliado poderoso, mas ciumento e impiedoso, como todos os deuses. Ainda assim, eles insistiam. Guardavam brasas em potes de barro, protegiam com a vida, ensinavam os truques sussurrando no escuro. O conhecimento sobre o fogo não era compartilhado, era herdado, como um segredo de família, ou uma herança amaldiçoada. E quanto mais dominavam, mais dependentes ficavam. Até o ponto em que a pergunta mudou de como fazer fogo para como viver sem ele. E foi assim que começou a Era das Histórias. Porque com o corpo aquecido, a barriga meio cheia e o perigo um pouco mais distante, a mente começava a inventar. E o fogo, como um velho fofoqueiro, ouvia tudo. E guardava nas chamas as primeiras mentiras do mundo. Quer saber qual foi a primeira? A de que a vida era mais fácil antes. Mas isso a gente conta depois do próximo grito. Foi só um estalo. Um galho seco, partido a poucos metros da entrada da caverna. Mas naquele mundo onde o silêncio carregava mais tensão que qualquer grito, o som soou como um trovão. A chama do fogo se retraiu, e os corpos encolheram como se a própria noite tivesse soltado um suspiro de desprezo.
Ninguém se mexeu, nem as crianças. O velho do canto, que fingia dormir desde o ano passado, abriu os olhos como se tivesse voltado de um pesadelo antigo. Ali, naquele instante, todos estavam de novo no começo do mundo. E o começo, como sabemos, é sempre assustador. Na Idade da Pedra, o medo não precisava de rosto. Bastava um som fora de lugar, um farfalhar entre arbustos, um eco que não se encaixava no ritmo da noite. Eles não tinham palavras para nomear os sons, mas tinham o instinto de quem já viu de perto o que acontece quando se ignora o presságio sonoro de um predador faminto. Era o barulho que decidia o ritmo da respiração, que dizia se você podia cochilar ou se era hora de correr, como se o inferno estivesse em 4 patas atrás de você. E muitas vezes, estava. Durante o dia, a selva tinha vida. Grilos, pássaros, batidas de pés nus na lama. Mas quando o sol sumia, tudo mudava de tom. O mundo não ficava apenas escuro. Ele ficava carregado, como se cada árvore guardasse um segredo e cada pedra estivesse prestes a se mover. Os sons vinham em ondas, longos, sussurrados, sem lógica. E o problema nunca era o barulho em si. Era quando ele parava. O silêncio absoluto era o aviso. Era o sinaleiro do apocalipse. Era o som do mundo prendendo a respiração antes de fazer algo terrível. A caverna, por sua vez, não ajudava. O eco fazia qualquer passo parecer um exército. Um bocejo virava lamento. Um pum distraído ganhava proporções épicas. O ambiente amplificava tudo, principalmente o medo. E não existia escudo contra isso. As paredes de pedra protegiam o corpo, mas a mente, essa era devorada por hipóteses. E se for um urso? E se for outra tribo? E se for algo que não tem nome ainda? Porque o maior problema de viver num mundo sem explicações é ter imaginação demais. Havia quem criasse teorias. Os anciãos falavam de espíritos que andavam com os pés molhados, de sombras que se arrastavam entre os galhos e sussurravam nomes durante o sono. Alguns acreditavam que os sons eram mensagens de deuses esquecidos. Outros diziam que era só o vento. Mas ninguém queria apostar. Toda a tribo preferia pecar pelo excesso de medo do que pela ousadia. Porque o corajoso podia virar lenda, mas só depois de virar jantar. E a maioria preferia ficar viva para ouvir as lendas, não virar protagonista delas. O barulho na escuridão também era usado como arma. Tribos rivais imitavam sons de predadores para amedrontar os outros. Às vezes, em noites de fome, grupos inteiros passavam horas apenas rosnando e batendo lanças no chão, fingindo ser algo monstruoso. E funcionava. O pavor que o som causava era maior do que qualquer flecha. Era psicológico, ancestral, incontrolável. Fazia o estômago revirar, as mãos suarem, os olhos lacrimejarem. Era a guerra do invisível, onde quem fazia o melhor teatro ganhava. Mas havia algo ainda mais assustador do que os sons da floresta. Eram os sons humanos. Choros no meio da noite. Gritos abafados seguidos de silêncio. Risos histéricos que não combinavam com nenhuma história feliz. Às vezes, o verdadeiro terror não vinha de fora. Vinha de dentro. Das mentes que não aguentavam mais a tensão, da saudade de um filho que não voltou, da culpa de ter sobrevivido quando o outro não. A loucura fazia barulho. E ninguém sabia como silenciá-la. O medo da escuridão moldou comportamentos. Eles dormiam empilhados, quase como se formassem um organismo coletivo, tentando enganar o instinto. As crianças ficavam no centro, os mais fortes nas bordas. As mulheres seguravam os pequenos como se pudessem, com um abraço, afastar a morte. E mesmo assim, às vezes alguém sumia. Sem grito, sem luta. Só uma ausência no lugar de um corpo. E o único som que restava era o choro contido, ou o silêncio constrangedor de quem fingia que não viu. Com o tempo, começaram a criar ruídos artificiais para afastar os naturais. Cantos guturais, batidas em tambores primitivos, instrumentos feitos com ossos e pele. A música surgiu não como arte, mas como escudo. Um som para espantar os outros sons. Uma tentativa de dominar o ambiente, de tomar para si o controle da noite. E curiosamente funcionava, não sempre, mas dava uma sensação de comando. E às vezes, fingir controle é tudo o que você tem quando tudo ao redor ameaça desmoronar. Ainda hoje, esse medo sobrevive.
Feche os olhos em um lugar silencioso. Desligue todas as luzes e espere. O coração acelera, a audição aguça, os pensamentos disparam. Você ouve um estalo, e o cérebro ativa um alarme milenar. Não importa o século, o teto, o seguro residencial. Há algo em nós que ainda vive naquela caverna, que ainda treme quando o som vem do escuro, que ainda se pergunta: o que tem lá fora? Mesmo sabendo que muitas vezes o pior está aqui dentro. E é por isso que eles respeitavam a noite, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque o mundo não avisa quando vai engolir alguém. Ele só sussurra, e nesse sussurro mora o aviso, a história, a herança. E se você conseguir ouvir sem surtar, talvez consiga sobreviver mais uma noite, como eles, como nós. Agora que você ouviu isso no escuro, tenta dormir sem olhar para o lado. Mas calma, o que vem a seguir é só o medo ganhando nome. Ela se recusava a sair da caverna desde que viu algo se mover entre as árvores. Disse que não era bicho, nem gente. Era outra coisa. Um vulto torto, com olhos que não piscavam e um som que parecia um sussurro mastigado. Ninguém mais viu, mas ninguém duvidou. Na Idade da Pedra, quando alguém dizia que viu o impossível, o certo a fazer era escutar, ou morrer tentando provar o contrário. E foi aí que o medo deixou de ser só reação, e virou cultura. No começo, o medo era simples: rugido, na hora e correr. Cobra, uma hora e não mexer. Raio, uma hora e ajoelhar. Mas aos poucos, começou a se transformar em algo mais sofisticado. Não era mais só o medo do bicho lá fora. Era o medo do que poderia estar, do que talvez estivesse, do que nunca foi visto, mas sempre imaginado. O ser humano inventou o medo do invisível. E ao fazer isso, inventou também o tempo, porque o medo vive do que ainda não aconteceu. E isso é pura criatividade. A tribo começou a contar histórias, de monstros que surgiam à noite, de espíritos que roubavam a voz, de olhos que observavam das árvores mesmo quando não havia ninguém lá. Cada geração aumentava o drama, adicionava um detalhe, criava um novo nome. O medo foi ganhando identidade, mitologia, função social. Ele servia para ensinar, para obedecer, para calar. Não vai para a floresta depois do pôr do sol, o olho vazio te vê. Não minta pro ancião, o vento preto te leva. Era pedagogia pelo pavor. E funcionava. Não existia religião, mas havia fé no susto. Rituais noturnos, proteção com cinzas, palavras murmuradas no escuro como selos contra o indizível. O medo virou um dos pilares da convivência. Ninguém mexia nas cinzas do fogo à noite. Ninguém assobiava depois da última estrela. E se alguém dormia de costas para a entrada da caverna, acordava sendo encarado com pena. Era uma etiqueta primitiva, moldada não pelo afeto, mas pela autopreservação coletiva. Uma etiqueta que cheirava a fumaça e superstição. Mas havia algo mais profundo ali. O medo também unia. Quando todos temiam a mesma coisa, o grupo se tornava um só corpo. A coragem era celebrada, sim, mas a prudência era a moeda de troca mais valiosa. Quem temia com sabedoria vivia mais. Quem zombava demais virava aviso para os outros. E não era raro que, após o sumiço de alguém, surgisse uma nova criatura na mitologia local. Cada desaparecido virava lenda. Cada lenda, um lembrete. E cada lembrete, uma muralha contra a imprudência. Com o tempo, começaram a pintar esses medos nas paredes. Figuras deformadas, olhos enormes, bocas abertas demais. Não era arte, era exorcismo. Um jeito de controlar o que não se podia enfrentar. De reduzir o imenso ao tamanho de um traço de carvão. Os velhos diziam que desenhar o medo o deixava mais fraco. Ou pelo menos, familiar. Porque o pavor do que é conhecido é menos paralisante que o horror do que não tem forma. E dar forma ao medo foi o primeiro passo para domesticar o mundo. O problema? O medo se alimenta da própria invenção. Quanto mais criavam formas, mais o medo evoluía. Ganhava tentáculos, vozes, intenções. Passou a invadir sonhos, silêncios, gestos. Não era mais o barulho no mato. Era a dúvida constante de que algo sempre te observa. De que a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer.
A primeira ansiedade da humanidade não foi por comida, nem por amor. Foi por não saber o que esperar da próxima noite. E isso permanece até hoje. Claro, havia os que zombavam. Os céticos da caverna, os ateus do olho vazio, aqueles que riam dos rituais e desafiavam as regras. Mas até eles, no fundo, tinham seus ritos secretos. Um amuleto escondido. Um canto que só entoavam quando achavam que estavam sozinhos. Porque o medo é democrático. Ele chega até quem finge não acreditar. E quando chega, não bate na porta. Foi nesse clima de superstição organizada que nasceu o xamã, o intérprete do medo, o mediador entre o mundo visível e o mundo dos talvez. Ele não era o mais forte, nem o mais ágil, mas era o que melhor narrava o escuro. Suas palavras não curavam, mas anestesiavam. E isso já bastava. Em troca, recebia respeito, pedaços maiores de carne e o direito de não caçar. Um bom negócio se você soubesse falar com as sombras. O medo, portanto, moldou tudo. A arquitetura da caverna, a posição dos corpos ao dormir, as histórias contadas ao redor do fogo, as decisões de onde caçar e de onde fugir. Até mesmo o modo como se olhava para o céu. Não com reverência, mas com receio. Porque talvez, lá em cima, também houvesse olhos. E talvez eles estivessem esperando um erro. E se você acha que superamos isso, pense de novo. Toda vez que você fecha a porta do quarto, acende uma luz sem motivo, evita olhar para o espelho de madrugada, é a idade da pedra dizendo: eu ainda estou aqui. Porque o medo não evolui. Ele se disfarça. Hoje tem Wi-Fi, plano de saúde e campainha com câmera. Mas basta um estalo no escuro. E pronto. Você voltou. Agora, respire fundo. Porque no próximo suspiro, alguém vai contar uma história. E acredite, os gritos dela ecoam até hoje. Ele voltou sozinho. Com os olhos arregalados, os cabelos grudados de sangue seco e as mãos tremendo como folhas no vento. Não dizia uma palavra, mas o corpo contava tudo. O que quer que ele tenha visto na floresta, não era para ser lembrado. E ainda assim, naquela mesma noite, alguém sussurrou. Ele enfrentou o monstro da colina. No dia seguinte, já era a criatura que desceu do céu com dentes de pedra. 3 dias depois, a caverna inteira repetia a história. E assim, o trauma virou conto. O pânico, fábula. O grito, lenda. Na ausência de escrita, a palavra falada era o único modo de eternizar algo. Mas ela não vinha crua. Vinha maquiada, exagerada, recontada por gente que nem estava lá. E quanto mais vezes era repetida, mais distante da verdade ela ficava. E mais poderosa se tornava. Porque o que realmente importava não era a precisão do relato, mas o efeito que ele causava. Se os olhos arregalavam, se o silêncio caía depois do final, se o fogo crepitava num momento exato, então era verdade o suficiente. As histórias começaram como advertências. Não vá ao pântano, porque lá vive uma coisa que chora igual criança. Não fique acordado sozinho, ou o vulto branco te convida para dançar. Mas logo evoluíram. Ganharam heróis, vilões, traições, amor proibido entre 2 tribos rivais. Alguém percebeu que podia narrar mais do que apenas medo. Podia falar de desejo, de honra, de vingança. E ao fazer isso, transformou a angústia em entretenimento. Um luxo narrativo no meio da guerra contra a existência. A roda do fogo virou teatro. O contador de histórias era quase um sacerdote. O silêncio ao redor era absoluto. Cada pausa no discurso era medida. Cada olhar direcionado, calculado. E quando ele gritava, todos se encolhiam. Quando sussurrava, todos se inclinavam. Era uma dança entre a tensão e o alívio. Uma hipnose ancestral que deixava até os predadores lá fora em segundo plano. Porque por alguns minutos, todos esqueciam a fome, o frio e o medo. E mergulhavam no impossível. Não se sabia o que era ficção ou realidade. E ninguém se importava. O que importava era se a história explicava o mundo, ou pelo menos, dava a ele um sentido provisório. Um raio que matou 3 era o castigo do céu. Um bebê que nasceu com 2 dedos a mais, escolhido pelos deuses para ver o que nós não vemos. Uma mulher que não sonhava nunca, carregava o espírito de alguém que não descansou.
tudo virava narrativa. Porque quando a verdade assusta, a mentira bem contada acolhe. As crianças cresciam ouvindo essas histórias como quem respira. Era o alimento que não se colhia, a ferramenta que não precisava ser afiada. Cada fábula ensinava uma estratégia, cada conto trazia uma memória. Era através das palavras que o saber sobrevivia. Não como dado, mas como drama. Foi assim que o avô do velho perdeu a mão, porque quis tocar na pedra onde ninguém toca. E pronto, ninguém mais tocava na pedra. Simples, eficaz e cheio de emoção. Com o tempo, algumas histórias ganharam vida própria. A criatura das árvores começou a aparecer em outros territórios. O espírito da mulher que canta à noite virou aviso em 3 tribos diferentes. Ninguém mais lembrava quem inventou o quê. Mas as histórias circulavam como vento. E quem as levava, levava também status. O contador de histórias era respeitado, até temido, porque com a voz, ele podia matar ou reviver. Podia transformar o covarde em herói, e o herói em piada eterna. Os mortos não descansavam totalmente. Eles viviam nas palavras, na forma como se contava sua última caçada, na maneira como se dizia, ele riu antes de morrer. As histórias davam ao passado um corpo novo, um corpo feito de som, de olhos atentos e de memória compartilhada. Por isso, quem narrava era também coveiro e parteiro. Matava o silêncio e fazia nascer outra realidade. E no mundo onde tudo era esquecimento, ser lembrado era o maior troféu possível. Mas havia regras não escritas. Ninguém contava a história do desaparecido recente. Ninguém zombava de quem voltava calado. O respeito às cicatrizes invisíveis era parte do pacto. Só quando o tempo passava e o sofrimento perdia a borda, é que a dor virava conto. Era como curar com poesia, transformar o insuportável em metáfora. E assim, manter viva a alma de quem já não caminhava mais entre eles. E aos poucos, sem saber, os primeiros humanos inventaram o mito, a lenda, o símbolo, a moral da história. Tudo isso sem precisar de papel nem aplauso. Só o fogo, a noite e o silêncio que precede a fala. E cada história contada era também uma oferenda, não aos deuses, mas ao medo, à memória e à própria humanidade. Porque no fim das contas, contar uma história é gritar com palavras o que o corpo já cansou de sentir. Agora me diz, qual foi a última história que você contou? E ela serviu para curar ou para fugir? Porque no próximo suspiro, alguém vai se lembrar de você só pelo que ouviu dizer. Ele gritou mais alto que todo mundo. Subiu em uma pedra, apontou para uma árvore e disse com convicção: ali tem comida. Não tinha, mas o jeito como falou fez parecer verdade. E foi assim, com voz firme e total ausência de evidências, que nasceu o primeiro líder. A tribo seguiu. Não pela certeza, mas porque ninguém queria parecer o único covarde. Horas depois, a fome era maior, a frustração maior ainda, e o homem da pedra já dizia que na verdade estava testando a coragem do grupo. Era o nascimento oficial da liderança baseada em carisma. E também o surgimento do primeiro idiota com seguidores. Na Idade da Pedra, não havia tronos, coroas ou votos. Mas havia algo mais perigoso: a necessidade de seguir alguém. Quando tudo ao redor é incerto, qualquer um que pareça ter um plano ganha força. Não importa se o plano é furado, maluco ou suicida. Se for dito com o tom certo, num momento de desespero, vira a direção. E o grupo, por medo de se perder, caminha junto, mesmo que seja direto para o penhasco. O penhasco, aliás, virou metáfora bem rápido. O líder primitivo nem sempre era o mais forte. Às vezes, era só o mais barulhento. Ou o que menos duvidava de si mesmo. Isso, curiosamente, era confundido com sabedoria. Ele não pensa 2 vezes, logo, deve saber o que está fazendo. Hoje chamamos isso de imprudência. Naquela época, chamavam de coragem, ou sobrevivência em alta velocidade. Claro, existiam líderes legítimos, aqueles que realmente sabiam onde pisar, o que caçar, quando parar. Mas esses falavam pouco, agiam mais. E, curiosamente, quase nunca lideravam. Porque a tribo, como qualquer multidão, preferia espetáculo à eficácia. E o espetáculo sempre vinha de alguém com autoestima desproporcional. Aquele que tropeçava e dizia que foi coreografia. Com o tempo,
começaram as disputas. Um dizia que o fogo devia ser mais forte. Outro, que a caça devia ser em outro lugar. Outro ainda, que o espírito da montanha falou com ele em sonho. E pronto. 3 líderes. Nenhum plano. E um grupo dividido entre fé, fome e fadiga. Foi o primeiro embrião da política. E claro, da treta eterna. A verdade é que ninguém queria mandar. Mas também ninguém queria obedecer. Então o cargo de líder era instável, explosivo e quase sempre curto. Muitos foram mortos pelo próprio grupo. Outros simplesmente desapareceram. E alguns viraram lenda. Mas não pelas vitórias, pelo jeito cômico com que falharam. O mais famoso da época chamava-se algo como Gur. Ele jurava que podia falar com as nuvens. Prometeu chuva em troca de danças, tatuagens e um javali inteiro. A tribo obedeceu. Dançou, tatuou, sacrificou. Não choveu. Gur disse que os deuses estavam ofendidos com o ceticismo do grupo. Na semana seguinte, ele caiu de um penhasco enquanto ouvia o vento. Virou lenda e alerta. Essas histórias começaram a moldar o comportamento coletivo. Passou-se a desconfiar de quem falava demais, ou de quem tinha brilho nos olhos ao explicar um plano maluco. E ao mesmo tempo, buscava-se quem errava pouco, ou pelo menos, assumia os erros. Foi nas entrelinhas dessas escolhas que surgiu o embrião da liderança respeitada. Mas ela ainda era exceção. O mundo ainda era dos impulsivos. E o caos era o único partido em alta. Os que lideravam com inteligência sabiam uma coisa: que liderar não era mandar, era carregar. Carregar o medo dos outros, carregar a culpa das falhas, carregar a fome, o frio, a dúvida. E mesmo assim, continuar caminhando. Não por glória, mas por teimosia. Aos poucos, a tribo foi aprendendo a ouvir menos o grito e mais o sussurro. A seguir, menos quem apontava o dedo e mais quem abria o caminho. A diferença entre líder e idiota ficou sutil, mas visível para quem sobreviveu tempo suficiente. E como quase tudo nessa história, essa sabedoria chegou tarde. Mas chegou. Se isso te lembrou algum chefe, guru ou ex-namorado com ideias incríveis e zero noção, comenta. Eu já segui um Gur. Porque no fim, todos nós já seguimos alguém que caiu do penhasco dizendo que era parte do plano. Ela estava ali quando ele acordou. Sentada ao lado, sem olhos, sem pressa, com a paciência de quem já viu tudo desmoronar mais de uma vez. Não disse uma palavra. Nem precisava. Ele soube. O peito do irmão já não subia. O calor do corpo tinha ido embora. E o cheiro já começava a sussurrar verdades que ninguém queria ouvir. A morte não batia na porta. Ela atravessava a pedra, o osso, a carne e a memória. Chegava com a delicadeza de uma brisa e o impacto de uma avalanche. E quando vinha, não havia plano, prece ou profecia que segurasse sua mão. Na Idade da Pedra, ninguém tinha tempo para negar a morte. Ela fazia parte da mobília. Dormia ao lado, comia primeiro, assistia de camarote a cada erro. Ela vinha em forma de dente, febre, espinho, queda, solidão. Às vezes, em silêncio. Às vezes, gritando tão alto que a floresta inteira se calava. E cada corpo que tombava deixava mais do que vazio. Deixava perguntas, do tipo que ninguém sabia responder. E que mesmo assim, insistiam em fingir que entendiam. Morrer era rápido. Viver é que era difícil. Porque todo passo podia ser o último. Toda fruta podia esconder veneno. Toda caminhada podia terminar com o nome riscado da parede. E mesmo assim, continuavam. Não por heroísmo, mas porque parar doía mais que seguir em frente. E porque havia crianças observando. Os corpos não eram enterrados por honra, mas por necessidade. O cheiro chamava predadores. O luto, esse sim, era enterrado junto. Chorar demais era considerado fraqueza. Permanecer em silêncio, sabedoria. Alguns desenhavam símbolos em volta dos mortos. Outros apenas viravam o rosto, como se fingir que não doeu fosse o único jeito de sobreviver. As crianças aprendiam cedo que ninguém ficava para sempre. O velho que sorria ontem podia virar cinza amanhã. O amigo que caçava ao seu lado podia virar história antes da próxima fogueira. E essa consciência não tornava ninguém mais sábio. Tornava mais cauteloso, ou mais frio, ou mais desesperado por sentido. Era assim que nasciam os primeiros deuses.
A morte, em sua insistência, forçou a humanidade a imaginar o que vinha depois, porque aceitar que tudo terminava ali era insuportável. Então começaram as invenções. De mundos invisíveis, de espíritos que vagavam, de promessas sussurradas pela fumaça. A morte virou portal. E o luto, combustível para criar mitos. Cada perda virou uma escada para o céu, ou para o abismo. E havia mortes piores que outras. A morte do tolo era zombada. A do guerreiro, celebrada. A da criança, silenciosa. Ali, ninguém falava. Apenas rabiscavam um símbolo. E deixavam pedras por cima. Para que o tempo esquecesse o suficiente, mas não tudo. O medo da morte não era pânico. Era rotina. Era o segundo rosto de cada um. E mesmo quando riam, caçavam, amavam, ela estava lá. Na sombra do olhar. No cansaço das pernas. Na forma como todos guardavam um último pedaço de comida. Para o caso de ser o último dia. Com o tempo, começaram a buscar padrões. Ele morreu porque quebrou a regra. Ela morreu porque esqueceu o ritual. Eles morreram porque desafiaram o que não se nomeia. Era uma tentativa de controle. Uma ilusão reconfortante. Porque admitir que a morte é caos puro era perigoso demais. Então surgiram os guardiões da fronteira, os que cuidavam dos ritos, os que falavam com os mortos, ou fingiam. Esses ganharam respeito e medo, porque onde há morte, há poder. E onde há poder, há quem queira transformar isso em vantagem. A morte não visitava só para levar. Às vezes, deixava heranças invisíveis. E assim, entre um enterro e outro, a humanidade foi entendendo que viver é caminhar sobre corda bamba. E que amar alguém é aceitar enterrá-lo um dia. Mas ainda assim, amavam. Ainda assim, sorriam. Ainda assim, contavam histórias. Porque se tudo termina, o único antídoto é fazer algo que dure um pouco mais. Como um nome pintado na pedra. Ou um eco numa história como essa. E se você ainda tá aqui depois desse suspiro pesado, comenta: tô vivo, mas com respeito. Porque até hoje, ninguém escapou da visita. Mas quem conta, ainda respira. Foi durante uma tempestade que ele teve a revelação. Um raio caiu tão perto que o chão tremeu como se o céu estivesse gritando com a terra. Ele caiu de joelhos, os olhos revirados, a boca aberta como se tivesse engolido o trovão. E, quando voltou a si, murmurou algo que ninguém entendeu, mas todos respeitaram. Dizem que naquele momento nasceu o primeiro Deus. Ou melhor, nasceu o primeiro homem que convenceu os outros de que conversava com um. E isso, na Idade da Pedra, era o equivalente a inventar a verdade. Não existiam igrejas, nem templos, nem nomes sagrados. Existia o medo, o frio, a fome e uma necessidade desesperada de explicar por que o sol voltava, por que os filhos morriam e por que alguns caçadores nunca retornavam. As perguntas queimavam mais que a fogueira. Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que agora? Sem resposta, inventaram presença. Uma força invisível, acima de tudo, que regia os acasos. E que, se agradada, talvez fizesse o mundo parar de mastigar as pessoas. Os primeiros deuses não eram bondosos. Eram temperamentais, famintos, confusos. Tinham olhos que tudo viam, mas nenhuma compaixão. Eram como a própria natureza, belos e brutais. Uma chuva fora de hora, um castigo, um parto difícil, um sinal, uma caça bem-sucedida, recompensa. Era tudo código, tudo mensagem, tudo pessoal. E então, para agradá-los, criaram os primeiros rituais. Danças, grunhidos sagrados, sacrifícios. Às vezes de cabras, às vezes de gente. O xamã virou correio espiritual, um tradutor de vontades divinas, mesmo que ninguém soubesse exatamente de onde vinham. Ele dizia: o Deus está bravo. E todos baixavam a cabeça. O Deus quer sangue. E o sangue era dado. O Deus dorme. E ninguém fazia barulho. Era um jogo psicológico ancestral, onde a fé era o único idioma aceito. E a dúvida, uma ofensa. Ninguém ousava perguntar se o Deus respondia. Bastava que alguém dissesse que ele estava ouvindo. Cada caverna tinha seu panteão improvisado. Deuses de pedra, de árvore, de animal. Havia divindades que protegiam a chuva,
outras que provocavam os pesadelos. Algumas só apareciam em certos dias, outras habitavam buracos na montanha. Era um politeísmo do improviso, um mosaico de medos personalizados, e cada história inventada era adotada como herança. Porque quando se repete algo com emoção suficiente, ele vira realidade, mesmo que seja só dentro do peito. E sim, havia aproveitadores, homens e mulheres que diziam sentir os deuses, mas que só queriam carne extra e abrigo garantido. Mas mesmo esses, às vezes, acreditavam nas próprias invenções, porque a fé, na essência, é uma necessidade. A de que algo maior está olhando, que não estamos sozinhos na escuridão, que o sofrimento tem endereço, dono, propósito. E mesmo que esse dono seja cruel, ainda é melhor do que o acaso puro. Os deuses também serviam para manter a ordem. Se você roubar, a montanha te engole. Se trair, o rio te arrasta. Se mentir, sua alma vira pedra. Era justiça mística, um código moral gravado em medo e metáforas. E funcionava, porque ninguém queria pagar para ver. A morte já era certa. Ser amaldiçoado eternamente era o terror extra que segurava os impulsos mais animalescos da tribo. A religião, no fundo, foi o primeiro firewall social. Mas a divindade também era consolo. Era para ela que se murmurava o nome dos que partiram. Era nela que se depositava a saudade, a culpa, o arrependimento. O Deus escutava o que ninguém mais conseguia suportar. Era o ombro invisível, o espelho invertido. E se você fechasse os olhos forte o suficiente, às vezes sentia algo. Uma brisa, um calor, um silêncio diferente. Talvez fosse só o vento, ou o próprio cérebro se enganando. Mas quem ousaria dizer que não era real? Com o tempo, os deuses começaram a ter símbolos, marcas, sinais secretos, um tipo de identidade visual divina. Desenhos nas pedras, tatuagens nos corpos, máscaras usadas durante os rituais. E aquilo tudo criava uma rede invisível entre tribos que nem se conheciam. A fé, mesmo fragmentada, era compartilhada. O medo do desconhecido, traduzido em narrativas paralelas, era o idioma universal da humanidade primitiva. O céu era o mesmo. As perguntas também. Até hoje, em algum canto da alma, esses deuses antigos ainda moram. Eles não têm mais nomes, nem altares, mas aparecem nos momentos de desespero. Quando alguém olha para o teto e diz, por favor. Quando sussurra, me ajuda, para um universo que nunca respondeu de volta. Quando fecha os olhos e faz promessas que não sabe a quem está oferecendo. O Deus da Idade da Pedra pode ter perdido o culto, mas nunca perdeu o espaço dentro de nós. E se você já inventou uma desculpa cósmica para não enfrentar algo, comenta, o meu Deus também é antigo, porque no fundo, todos nós estamos só tentando agradar um vazio, com sacrifícios que ninguém pediu. Ele caiu de joelhos depois do terceiro golpe na nuca, cuspindo terra e dentes, com a certeza de que aquela seria sua última manhã. O homem que o derrubou não era mais forte, nem mais ágil, mas tinha a bênção do grupo, ou pelo menos o silêncio dele. Aquilo não era uma briga, era uma cerimônia disfarçada de acidente. E quando o corpo finalmente parou de tremer, o novo líder foi erguido com palmas secas e olhares tensos. Assim se fazia justiça na Idade da Pedra, com sangue, sem ata e com testemunhas que não lembrariam de nada no dia seguinte. A organização tribal não seguia manuais, mas seguia instintos, e entre os mais poderosos deles estava o da dominação. A necessidade de saber quem manda, de quem come primeiro, quem fala por último, quem dorme no lugar mais quente da caverna. Era uma hierarquia orgânica, nascida do medo e mantida pela conveniência. Quem protegia, mandava. Quem gritava, era ouvido. Quem batia mais forte, era temido. E o resto, aprendia a se curvar sem perder todos os dentes. Mas força física não era tudo. Havia também o domínio do símbolo. O homem que sabia os caminhos da floresta, que previa a chuva, que lia os sinais do céu. Ele podia ser franzino, manco ou meio cego, mas ninguém ousava desafiá-lo. Porque sabedoria também sangra. E quem detinha os segredos da sobrevivência, carregava o respeito como armadura invisível. Assim, nasceu o poder dividido.
o que controla a carne e o que controla a crença. Entre os dois, quem vacila primeiro perde a cabeça. As mulheres também tinham suas formas de influência. Eram elas que sabiam o ciclo das luas, que curavam feridas, que decidiam quando uma criança devia ser escondida ou celebrada. Elas não gritavam, não batiam, não se impunham pela força, mas moldavam o destino da tribo no sussurro, no cuidado, no silêncio que criava futuros. E mesmo que os homens usassem lanças, muitas decisões eram tomadas na sombra de uma fogueira onde elas nem precisavam estar. O matriarcado ali era mais velho do que qualquer religião. A violência fazia parte da estrutura. Não como exceção, mas como linguagem. Discussões terminavam em chutes, dúvidas, em pancadas, desobediência, em exílio ou cicatriz. Era uma pedagogia primitiva, aprender pelo osso quebrado. Mas não havia prazer na dor, havia necessidade. A tribo precisava funcionar. E às vezes funcionar significava esmagar quem atrapalhava o ritmo. A brutalidade não era selvageria, era método. Um tipo de política com menos palavras e mais hematomas. Os rituais de passagem também marcavam essa ordem. O menino que aguentava o frio sozinho. A jovem que caçava o primeiro animal. O ancião que entregava a última história antes de morrer. Cada um com sua dor obrigatória. Cada um com sua cicatriz de pertencimento. Porque ali, viver sem marca era sinônimo de não ter vivido. A pele era o currículo. E o sangue, o carimbo de autenticidade. Com o tempo, essas regras invisíveis se cristalizaram. Quem podia tocar o fogo, quem dormia perto da entrada, quem tinha o direito de falar em voz alta. A tribo se organizava sem escrever nada, mas todos sabiam. E mesmo que algum membro novo chegasse, bastava um olhar para entender sua posição. Era como se a pedra dissesse: aqui é o teu lugar, e você vai ficar até provar que merece outro. Democracia, ali, era lenda contada para acalmar quem já estava velho demais para lutar. As punições não eram negociáveis. Roubar comida, castigo público, mentir sobre uma caça, ser deixado por último na trilha, desrespeitar o velho, ficar sem ouvir a história do dia. O que naquela época era pior que ficar sem almoço. A vergonha era um veneno social, e ser ignorado era o primeiro passo para virar sombra. Porque o maior medo de um ser humano não é morrer, é ser esquecido enquanto ainda respira. Mas havia espaço para a redenção. O caçador que errou podia ser perdoado se trouxesse alimento dobrado. A mulher que quebrou a regra podia voltar se salvasse uma criança. O jovem desobediente podia ser reaceito se provasse coragem diante do perigo. A hierarquia era rígida, mas não estática, porque na selva, o valor de alguém mudava tão rápido quanto o vento, e quem hoje era lobo, amanhã podia estar miando de medo. No entanto, sempre havia os que recusavam a ordem, que caminhavam fora do círculo, que questionavam as regras, que encaravam o chefe com um riso torto. Esses eram amados ou eliminados, visionários ou doentes, profetas ou traidores. E a linha entre eles era mais fina que uma lasca de osso, porque toda hierarquia teme o pensamento. E o pensamento livre sangra fácil. A verdade é que os humanos sempre buscaram ordem, mas essa ordem nunca foi justa, só funcional. Era o mínimo necessário para evitar o colapso. A justiça veio muito depois. Lá, o que havia era equilíbrio instável. Um acordo tácito com a violência, com o medo e com a necessidade. A pedra era símbolo, o sangue, tinta. E no meio disso tudo, seguimos fingindo que somos diferentes hoje. Mas ainda obedecemos aos que gritam mais alto. E se você já teve que engolir a voz para sobreviver num ambiente onde o mais burro mandava, comenta: a pedra ainda manda. Porque no fundo, a caverna nunca nos deixou de verdade, só virou escritório. Ela não falava muito, mas quando olhava, ninguém dormia em paz. Diziam que tinha nascido durante uma chuva de sangue, ou que o primeiro animal que viu foi um urso com olhos humanos. Verdade ou exagero não importava. A mulher mais velha da tribo carregava nas rugas um tipo de autoridade que nem o guerreiro mais feroz ousava enfrentar. Porque enquanto os homens caçavam no barro, ela caçava no invisível. Sabia quando o tempo mudava, quando alguém ia morrer, quando a mentira tremia no canto da boca. E quando murmurava, não vai,
era melhor nem perguntar o motivo. Apenas não ir. Na Idade da Pedra, a sabedoria não vinha de livros. Ela era passada por observação, tentativa e erro. E erro geralmente significava morte. As mulheres eram bibliotecas de carne. Sabiam o nome das plantas que curavam e das que matavam. Sabiam quais raízes brotavam com a lua cheia e quais só davam fruto quando o silêncio era absoluto. Sabiam quando um bebê ia nascer torto, quando uma febre não era só febre, e quando o espírito de alguém começava a sair antes do corpo. E não sabiam por dom divino. Sabiam porque não tinham escolha. Elas cuidavam dos que choravam, enterravam os que partiam e riam nos intervalos curtos em que a vida permitia. Enquanto os homens se afogavam em bravatas e lanças, elas costuravam os retalhos do mundo com mãos firmes e olhos atentos. Sabiam onde cada coisa estava, o que cada um precisava, quem mentia, quem sangrava por dentro. Eram radar emocional, sistema imunológico e mapa afetivo. Não pela bondade, mas pela urgência. Na caverna, não ocupavam o centro, mas seguravam o teto. Quando a fogueira apagava, eram elas que sabiam onde o fogo ainda respirava. Quando o animal ferido voltava sangrando, eram elas que o mantinham vivo, ou o deixavam morrer da maneira menos cruel possível. E quando o caos estalava na tribo, era no olhar delas que se buscava equilíbrio. Não pela força, mas porque era nelas que a vida se organizava em segredo. Elas também eram guardiãs do tempo. Sabiam que certas coisas só podiam ser feitas depois da terceira lua, ou no silêncio da maré mais longa. Guardavam contagens, marcas, presságios. E enquanto os homens zombavam disso entre gritos e flatulências, eram as mulheres que evitavam catástrofes silenciosas. Elas não precisavam dizer, eu avisei. Bastava estar vivas no dia seguinte. E estar viva era argumento suficiente. Muitas inventaram técnicas antes mesmo de saber que estavam inventando algo. Misturavam ervas, pedras, saliva e barro. E quando funcionava, não chamavam de ciência. Chamavam de intuição. Mas era mais que isso. Era a herança genética da observação acumulada. A alquimia ancestral das que perderam filhas e prometeram não repetir o erro. Cada chá era uma promessa. Cada remédio, uma lembrança amarga servida com carinho. O ciclo das luas era leitura sagrada. Sabiam quando sangrar era normal e quando era aviso. Sabiam que o corpo falava, mesmo quando a boca calava. Sabiam que o toque podia salvar ou ferir. E usavam esse conhecimento como arma e escudo. E mesmo que os homens tentassem apagar isso com força bruta, com zombarias ou com silêncio, elas não esqueciam. Porque a memória de uma mulher não vive só na cabeça. Vive no ventre, no tato, na planta do pé. E havia também a guerra. Sim, elas lutavam. Com pedras, com paus, com estratégias. Sabiam envenenar sem deixar rastro. Sabiam esconder e proteger. Sabiam cortar onde doía mais. A fúria de uma mulher que enterrou 3 filhos não precisava de lanças. Precisava de espaço. E quando esse espaço era negado, o mundo tremia. Não era vingança, era equilíbrio. Porque quando o feminino explode, não é por ego. É por urgência ancestral. Elas também contavam histórias. Não as épicas, cheias de monstros e caçadas, mas as que ensinavam como não morrer à toa. Como reconhecer o cheiro da doença, como escutar o sussurro das pedras, como amar sem perder a si mesma, e como deixar de amar antes que fosse tarde. Eram histórias que pareciam suaves, mas que carregavam a brutalidade da experiência. Quem ouvia, vivia mais. Quem ignorava, virava estatística não registrada. E mesmo sendo invisíveis nos contos heróicos, elas estavam em todos. Na cura do herói, na promessa da mãe, na lágrima que não caiu. No braço que segurou o guerreiro ferido. Eram as vírgulas entre os gritos, o sopro entre as guerras, a ponte entre o caos e a sobrevivência. E não pediam crédito, porque sabiam que quem grita demais é porque está tentando esquecer algo que doeu fundo. Elas, que sentiam tudo, apenas lembravam. A cada nascimento, a cada sopro de vida arrancado da dor, elas estavam lá, como testemunhas da tragédia e da esperança. E no fim, quando todos se calavam, era delas o último olhar. Aquele que atravessava o tempo. Aquele que sabia. E que jamais diria eu disse, mas que, ainda assim, dizia tudo. E se você foi criado por uma dessas mulheres que sabiam tudo sem nunca dizer nada,
Comenta, ela sabia. Porque antes da ciência, da religião e das civilizações, foram elas que nos mantiveram vivos. Ele voltou da caçada de mãos vazias, o olhar baixo e os ombros cobertos de poeira. A tribo esperava carne, esperava vitória, esperava sobrevivência. Mas ele não tinha nada, só a vergonha e o medo de decepcionar. Então mentiu. Disse que havia enfrentado um monstro enorme, que perdeu a presa para salvar outro membro da tribo, que uma árvore caiu entre ele e o javali. Inventou cada detalhe com precisão absurda. E todos acreditaram. Festejaram a coragem, honraram o gesto e até o abraçaram. Foi nesse abraço que a mentira nasceu. E naquele mesmo instante, a esperança também. Porque mentir ali não era só enganar, era criar fôlego. Era oferecer ao grupo um motivo para continuar acreditando que, mesmo sem comida, havia valor. Que mesmo com fome, ainda havia heróis. A mentira, naquele momento, foi mais nutritiva que qualquer pedaço de carne. E ele soube. Soube que, às vezes, a verdade dói mais que o silêncio. E que o mundo precisava de histórias bonitas, mesmo que inventadas. Porque a esperança também tem gosto. E quando não há o que mastigar, ela engana a fome. A mentira virou ferramenta. Era usada para acalmar as crianças antes do sono, para convencer alguém a não entrar no mato à noite, para prometer que o pai voltaria, mesmo quando todos sabiam que não voltaria. Era aplicada como se aplica um unguento em ferida aberta, sabendo que não cura, mas pelo menos protege. Ninguém dizia estou mentindo, diziam estou cuidando. E de fato, estavam. Os mais velhos eram mestres nisso. Olhavam para o céu e diziam que aquela estrela piscando era o espírito do caçador perdido, que a fogueira só apagava quando alguém pensava mal da tribo. Que se você fechasse os olhos com medo, os deuses entenderiam que você ainda precisava de mais tempo. Não eram verdades, mas eram bússolas. E numa era onde o norte mudava toda semana, qualquer orientação servia para não afundar no desespero. Mentir virou uma arte sagrada, e os melhores mentirosos não eram desonestos, eram poetas. Inventavam sentidos onde só havia silêncio. Construíam escadas em abismos. Costuravam palavras como se fossem peles em ferida recente. E quanto mais improvável a história, mais ela era amada. Porque o impossível dava mais conforto que o real. E no fim, quem sustenta o grupo não é o mais forte. É o que sabe o que dizer quando tudo parece perdido. Mas a mentira também cobrava seu preço. Quando descoberta, trazia vergonha profunda. Quando mantida por muito tempo, virava peso. E quando contada por vaidade, em vez de compaixão, rasgava a confiança da tribo como pedra mal lascada. Por isso, as melhores mentiras vinham com silêncio no final. Com um, mas é só o que me contaram. Ou um, eu ouvi do meu avô. Assim, ninguém podia julgar. E todos podiam continuar acreditando. Do outro lado dessa moeda, nascia a esperança. A crença de que o dia seguinte poderia ser diferente. De que a chuva viria. De que o bicho apareceria. De que o medo passaria. Esperança não era otimismo, era resistência. Era o modo mais primitivo e mais sofisticado de dizer eu ainda não desisti. E isso bastava para seguir respirando, mesmo quando tudo em volta dizia pare. Esperar algo melhor sem garantia era por si só um ato revolucionário. E isso começou ali. Nas noites frias, nos dias de jejum, nas conversas que terminavam com vai melhorar, eu sei. Alguém precisava dizer isso, mesmo sem saber, mesmo sem acreditar. Alguém precisava ser o canal da ilusão, para que os outros pudessem seguir em frente. Era o motor invisível da tribo. A mentira como antídoto, a esperança como herança. Com o tempo, essas pequenas mentiras viraram rituais. Promessas ao céu, votos antes da caçada, olhares trocados como quem diz, vai dar certo, mesmo que tudo diga não. E assim, as mentiras começaram a ganhar formato de oração. E as orações, formato de memória. E a memória virou combustível. Porque quem acredita em algo, mesmo que inventado, dura mais do que quem só encara o caos de frente. O mais bonito é que, em algum momento, a mentira deixa de ser mentira. O pai que não voltou realmente virou estrela. O animal que fugiu virou espírito protetor. A ausência virou presença disfarçada. E se isso faz alguém dormir melhor, sonhar mais bonito, respirar com menos peso,
Quem somos nós para chamar de falsidade? Às vezes, mentir é o ato mais honesto que existe. E se você já mentiu dizendo, vai ficar tudo bem, mesmo sem saber, comenta, eu também invento esperança. Porque viver é fingir que vai dar certo até que um dia, talvez dê mesmo. Ele parou no meio da trilha, o corpo coberto de lama, a mão ainda segurando um pedaço de osso, e olhou para cima como quem vê algo pela primeira vez. O céu estava limpo, escandalosamente azul, com nuvens lentas e desinteressadas. Mas o que o paralisou não foi o céu em si, foi a pergunta que ele não conseguiu calar. Por que isso está aqui? Foi a primeira vez que alguém olhou para o alto sem medo de algo cair. E foi a primeira vez que nasceu a dúvida sem resposta. Aquela que nem a fome, nem o fogo, nem os gritos resolvem. E naquele segundo, o ser humano deixou de ser só bicho. Na terra, tudo tinha motivo. Caçar para comer, dormir para não morrer, fugir para continuar existindo. Mas o céu não servia para nada. Era um espaço gratuito, imenso, que não se dobrava ao toque nem ao grito. Era indiferença pura. E essa indiferença doía. Porque até então, o mundo era feito de coisas que reagiam. Pedras, bichos, corpos. O céu, não. O céu olhava e não respondia. Era o primeiro espelho que não devolvia reflexo, só mais silêncio. Aquele olhar fundou a angústia. Não mais a angústia de não comer, mas a de não saber. A de não entender por que o trovão existe, ou por que as estrelas continuam lá mesmo depois que todos os amigos morreram. O céu virou mistério. Um que ficava lá o tempo todo, mas que só começou a incomodar quando alguém teve tempo suficiente para parar e reparar. Foi o nascimento da contemplação. E com ela, o nascimento da saudade de algo que talvez nunca tenha existido. As estrelas foram as primeiras a ganhar nome. Cada ponto brilhante era um olho de espírito, um antepassado, uma besta adormecida ou uma lágrima congelada dos deuses. Ninguém olhava para cima à toa. Quem olhava, sentia. Um aperto no peito, um suspiro que não vinha da barriga, mas de um lugar mais estranho. Um desejo de ir, de entender, de caber naquele vazio. Era o início da filosofia, da espiritualidade, da solidão. Porque ao olhar para cima, o ser humano entendeu que o chão não era suficiente, que o mundo não termina onde os pés pisam. E isso foi libertador e terrível. Porque quanto mais se olha para o alto, mais se percebe o quão pequeno se é. E essa pequenez dói. Dói porque mostra o tamanho daquilo que nunca será alcançado, mas também alimenta. Porque onde há imensidão, há espaço para sonhar. Os xamãs foram os primeiros a interpretar o céu como mensagem. Li as nuvens como sinais, os astros como sussurros. Diziam quando plantar, quando partir, quando calar. E mesmo quando erravam, ninguém os confrontava. Porque o céu não era sobre exatidão, era sobre fé. Era sobre suportar a dúvida como quem carrega um filho nos braços, sem garantia, mas com devoção. As crianças perguntavam, o que tem lá em cima? E as respostas variavam. Os que foram, os que ainda virão. Os olhos dos bichos que a gente caçou. Era tudo mentira? Talvez. Mas eram mentiras que seguravam as perguntas mais perigosas. As que, se não respondidas, poderiam enlouquecer. Porque o ser humano é feito de carne, sim, mas também de dúvida. E dúvidas, quando não recebem cuidado, viram abismos internos. Alguns diziam que vieram do céu, que nasceram de uma estrela que caiu, que tinham sonhos com lugares feitos só de luz. Esses eram vistos com estranhamento, claro, mas também com respeito, porque o céu, mais do que um lugar, virou uma metáfora, uma promessa, uma forma de dizer: o que somos agora não é tudo o que podemos ser. O céu passou a ser, não um teto, mas uma direção. E mesmo quem nunca disse isso em voz alta, carregava esse céu no fundo dos olhos, no jeito de esperar o amanhã, no silêncio antes do sono, no gesto de fechar os olhos e imaginar algo melhor. O céu se infiltrou no inconsciente coletivo como um lembrete. Há algo além. Não sabemos o que, mas há. E só isso já era o suficiente para continuar tentando. A fogueira virou miniatura do céu. As faíscas subindo, os olhos atentos,
os suspiros longos. Era como se por alguns segundos fosse possível tocar aquele infinito. Com histórias, com músicas, com sonhos murmurados entre bocejos. E o mais bonito é que, mesmo sem saber, eles estavam criando o primeiro altar. Não de pedra, mas de olhos erguidos. E a cada geração, esse hábito se repetia. Olhar para o céu e perguntar. Olhar para o céu e desejar. Olhar para o céu e não entender nada. Mas continuar olhando. Porque há perguntas que nunca serão respondidas. E ainda assim, merecem ser feitas. Essa é a beleza do olhar que não exige retorno. Do gesto que basta por si só. Do humano que sonha, mesmo sem ter cama. E se você também olha para o céu quando ninguém está vendo, comenta, eu também pergunto. Porque às vezes, perguntar é a única resposta possível. Ele estava sentado à beira do penhasco, os pés sujos balançando no vazio, o vento frio assobiando entre as pedras. O grupo dormia, exausto. O fogo ainda crepitava longe, mas ali, naquele silêncio íntimo com o abismo, algo diferente surgiu. Não era fome, nem medo, nem saudade. Era uma faísca que nem o vento entendia. Uma pergunta sem dono, sem urgência, mas que parecia gritar mesmo sem som. E se amanhã fosse diferente? Foi a primeira vez que alguém olhou para o futuro como se ele fosse possível. E não só inevitável. Até então, o amanhã era repetição. Mais caçada, mais frio, mais vigília. Sobrevivência em loop. Ninguém fazia planos. Apenas resistia. Mas ali, naquele instante, o impossível foi imaginado. E imaginar, mesmo sem provas, é o primeiro passo para criar. Foi ali, sem que ninguém visse, que nasceu a ideia de mudança. A primeira rebelião contra o destino. A primeira fagulha daquilo que um dia chamariam de vontade. Na manhã seguinte, ele desenhou algo diferente na parede. Não um animal, não uma lança, mas uma linha reta, com um ponto no fim. Ninguém entendeu. Riram. Ignoraram. Mas algo naquela linha incomodava. Era como se dissesse: isso vai a algum lugar. Pela primeira vez, uma imagem apontava para o depois. Não o além. Não o além-vida, mas o além-agora. O primeiro esboço de futuro numa cultura que até então só sabia registrar o passado. Outros começaram a sonhar também, com dias menos gelados, com cavernas onde ninguém chorava à noite, com comida que dava em árvores, com uma fogueira que nunca apagava. Sim, eram devaneios. Mas devaneios são sementes, plantadas na alma, regadas com silêncio e tempo, e algumas germinam, crescem, rompem pedra, e mesmo que morram, deixam rastro. Porque quem sonha alto demais pode até cair, mas quem nunca sonha, não sai do lugar. A tribo não mudou da noite para o dia, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. Mas algo tinha sido plantado, um desconforto doce, uma inquietação que coçava por dentro. De repente, alguém quis desenhar uma roda mais redonda. Outro quis guardar fogo por mais tempo. Outro ainda começou a observar o comportamento dos animais com mais atenção. O amanhã, antes temido como ameaça, agora surgia como possibilidade. A esperança deixou de ser apenas consolo e virou ferramenta, ideia, ato. E quando isso acontece, a humanidade muda. Ainda que ninguém perceba no começo. Ainda que tudo continue igual por fora. É como a mudança de estação. Silenciosa, invisível, mas inegável quando se presta atenção. E naquele grupo primitivo, envolto em pele, medo e fumaça, começava enfim o embrião da história. Tudo o que somos hoje nasceu ali, no gesto de imaginar um depois, na coragem de sonhar sem provas, na ousadia de não aceitar o agora como sentença. A linguagem, a agricultura, a roda, o templo, a cidade, o livro, a ciência, o amor, a arte, o erro, tudo isso começou com uma pergunta maluca lançada ao vento por alguém que não sabia nem o que estava fazendo. Só sabia que queria mais. E esse mais não era ambição, era sede de sentido, era a insatisfação santa que move tudo que é vivo, a recusa do óbvio, a rebelião contra a repetição.
E por mais que o mundo ainda fosse cruel, por mais que a morte ainda visitasse sem marcar hora, havia agora um motivo a mais para resistir. Porque se o amanhã podia ser diferente, então o hoje já não era prisão. Era ponto de partida. Ninguém lembrou o nome dele. O do penhasco. O do rabisco. Aquele que fez a pergunta proibida. Ele morreu como todos os outros. De frio, de bicho, de azar. Mas a pergunta ficou. E ela se infiltrou no sangue dos que vieram depois. Cada geração, cada civilização, cada revolução, todas começaram com esse mesmo sussurro. E se? E se você também sente esse incômodo quando tudo parece definido, comenta, eu também quero o depois. Porque no fundo, o que nos separa dos outros animais é a capacidade de imaginar o que ainda não existe. Se essa jornada pela noite dos tempos fez você repensar até o modo como você boceja, deixa seu like e compartilha essa história com alguém que também carrega perguntas sem resposta. Se inscreva no canal para mais viagens noturnas como essa, onde o passado sussurra e a gente escuta até dormir. E nos comentários conta, qual foi a pergunta que já te tirou o sono e que ainda não teve resposta? Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma boa história antes da escuridão. Boa noite. Ou bom despertar.